Olá, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, chegando a este último domingo de setembro, celebramos o Dia da Bíblia. Somos uma igreja conduzida e alimentada pela palavra de Deus, luz para nossos passos. Então, pela vida de Jesus, da qual fazemos memória neste dia sagrado, tornamos-nos filhos e filhas libertos e orientados no caminho da vida. Que nós possamos celebrar a sua Páscoa com toda a força e abramos-nos ao seu mistério de amor. Então, a primeira leitura está em Números capítulo 11, versículo 25 a 29. Números capítulo 11, versículo 25 a 29. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Então, a primeira leitura é um sinal, é sinal do movimento profético que é despertado por Deus em Israel. Deus age como e onde quer. O homem não deve monopolizar a sua ação. Então, a expressão quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta é o ponto de interseção desse texto com o evangelho que nós vamos ler daqui a pouco. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em São Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 6. São Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 6. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão contidos da traça. E o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viestes sobre a terra, e vos deliciastes. Cevastes de vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Então, sob a ótica da máxima "a fé sem obras é morta", São Tiago continua exortando os fiéis a praticar a justiça, a paz e a caridade. Então, desse modo, a segunda leitura de hoje, ao dizer a ilusão que é a riqueza material, aponta como a prova da injustiça do rico em relação tanto ao pobre quanto a Deus. É preciso ter corações generosos que despertem as mentes para a prática do bem e da caridade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 43, depois o versículo 45, depois o versículo 47 a 48. Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 43, depois o versículo 45 e depois o versículo 47 a 48. Naquele tempo, disse João a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo,
Quem vos der a beber em copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Então, falando do evangelho de hoje, quem não está contra Jesus está a seu favor. Os discípulos queriam proibir um homem de expulsar demônios somente porque ele não seguia ao Senhor. Deus é livre e não devemos cair na tentação de tentar enquadrá-lo em estruturas, conceitos e realidades as quais ele transcende. É necessário abrir-se à ação de Deus e deixá-lo conduzir nossas vidas. Então, que nós realmente possamos sempre acolher a todos, sempre respeitar a todos e sempre fazer o bem, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.